Estamos recebendo aqui no estúdio a senadora piauiense Regina Souza. Tudo bem, senadora? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Uma semana de trabalho lá em Brasília, com clima quente, senadora. Muita disputa já. E a primeira avaliação? Olha, claro, para mim é novo, que eu nunca tive no parlamento, então é tudo novidade, mas não muita diferença. Até brinquei que o doutor Elmano estava do meu lado, assim, parece muito com o movimento sindical em certas horas, né? Os bate-boca, as obstruções, aquelas coisas que se faz, retirada de plenário para não deixar quórum. Então tem alguma coisa a ver. Né? Mas, desse movimento sindical que a senhora trabalhou a vida toda. Eu trabalhei a vida toda, mas foi uma disputa muito séria a questão da mesa. A mesa diretora lá, exato, né? Teve bate-boca do senador Aécio com o senador Renan. O senador Renan, só não se pegaram porque não estava perto um do outro. Estava distante, né? Se estivesse mais perto. Mas foi uma discussão muito acalorada. Aliás, sobre isso, senador, eu queria perguntar para a senhora que há um movimento na oposição, alguns, claro, não são todos, alguns grupos, de impeachment da presidente já, está com um mês de mandato. Como é que a senhora vê esse tipo de movimento? Pois é, esse movimento vem desde a campanha, né, tentativa de ganhar a eleição na marra, e aí não deu certo, e ele continua um movimento de desgastar a presidenta, de desgastar o PT, e infelizmente com aquela eleição da Câmara, né, as coisas ficaram mais complicadas, né, porque está se aprovando tudo com muita rapidez lá, você viu, em 2 votações, não se aprovou. Derrubaram lá a reforma. A reforma política que eles querem debater, que não é o que a gente quer, não é o que a sociedade quer, não é o que a OAB apresentou, nem a CNBB. E depois, num dia só, aprovou-se uma CPI. Então, quer dizer, a votação lá está sendo da Petrobras. Sem discussão, Senado vai a toque participar? de caixa. Vai ter também uma do Não teve essa Senado? discussão ainda, né? A gente, por conta a mesa ter demorado muito, a mesa do Senado, então não teve nenhuma discussão de pauta ainda com a liderança para saber o que vai acontecer. Mas eles estão pegando assinatura, né? A oposição está pegando assinatura. Estão falando muito num clima do século passado, da queda de Getúlio. A senhora vê paralelo, similar, semelhança? Olha, tem muito a ver, no sentido de que as forças políticas de oposição, junto com os setores da mídia, estão empenhados nisso. Foi assim também naquela época, né? Tem um empenho. Você viu esse último espetáculo da Rede Globo, deixa muito claro. E agora a gente vê que foi a prisão não, né? A condução coercitiva de João Vacari, tesoureiro do PT. Aquela ação tinha 92 pessoas. Você sabe dizer o nome de alguém? Não. Só do Vacari. Então, quando a gente diz que é uma questão direcionada ao PT, as pessoas dizem que é exagero. O PT que fez 35 anos. Exato. E o próprio presidente Lula está preocupado porque crise depois de crise, mensalão, agora Petrobras. Olha, porque, primeira coisa, não tinham razão nenhuma de fazer aquele espetáculo, porque o Vacari, desde a primeira denúncia, que ele se colocou à disposição para ir depor, em nota pública, publicada em tudo que é meio de comunicação. Né? Segundo, filmaram tudo para poder produzir o espetáculo na Rede Globo à noite, né? Mostrando, dá a perceber, inclusive, a montagem que foi, o propósito que foi. Eles tocaram a campainha uma vez e logo subiram o portão. A casa do Vacari é recuada, não dá para, na primeira toque, atender. Então, quer dizer, tudo uma montagem para produzir um espetáculo midiático que depois se reproduziu por muitas e muitas vezes. Então, isso preocupa, claro que preocupa, né? A gente tem que... Mas o presidente Lula chamou o PT para o combate. Chamou, teve uma reunião muito grande em Belo Horizonte, eu estava lá e a gente conversou e vamos agora reunir as instâncias partidárias para tomar posição. Dar resposta, Dar respostas, é claro, não dá para a gente ficar quieto vendo as armações. Agora eu vi na coluna do Paulo Henrique Amorim, a diretora de jornalismo da Globo, mandando um e-mail para seus jornalistas dizendo que era para tirar toda e qualquer menção a 97, que o cara falou lá, que começou em 97 a receber. Barusco. Né? E para tirar toda e qualquer menção a Fernanda Henrique. Ela mandou um e-mail explícito para a redação dela, né, que não podia aparecer em nenhuma reportagem esse assunto. Então, quer dizer, é ou não é um propósito anti-PT? Claro que é, e a gente vai ter que reagir. Bom, esse é o plano nacional, a senhora entrou no turbilhão, começou já no turbilhão. Mas tem turbilhão também aqui no Piauí, deputada. Senadora, eu lembro que a senhora teve aqui, antes da eleição da Assembleia, a senhora disse, vamos saber que base é essa que nós temos. E a eleição da presidência da Casa vai ser um divisor de águas aí. Que base é essa, hein? 14 deputados.
apesar, bem claro, né, apesar de toda a simulação, toda a dramatização, a representação que teve nos dias anteriores, inclusive na véspera da eleição, um jantar com 19, onde todos assinaram, fizeram foto, mas na hora apareceram 14 votos. Então, eu tinha razão quando a gente disse que a gente tem que prestar atenção, não é só dizer, tem que provar, tem que mostrar. Infelizmente, tem 5 que não corresponderam aí ao que se esperava deles. E o que é que vai acontecer com eles? Bom, isso é do governador, né? Então, é com ele, não dá para eu ficar falando assim de fora, ele vai ter que, certamente ele vai analisar, vai conversar, porque ele precisa ter uma maioria, mas uma maioria dessa que no primeiro momento já falha, ele vai ter que repensar pelo menos como é que ele vai mandar os seus projetos para a Assembleia e ter a garantia que eles vão ser encaminhados, vão ser aprovados. Então, acho que ele tem um espaço aí ainda para refletir. O secretário sobre Merlon isso. que falou em dar uma resposta, que o governo precisava dar uma resposta ao que aconteceu na eleição da presidência. É uma questão do governo. Acho que a equipe tem que se reunir, principalmente o governador. Acho que os secretários têm que estar afinados com o governador no que ele diz e no que ele vai fazer. É claro que ele vai ter que saber mais ou menos com quem ele conta, né? Porque são 14, mas tem muita dúvida quem são os 14, né? Então, acho que isso ele vai ter que descobrir. Agora, o governador havia anunciado antes de tomar posse o secretariado, contando aí a questão dos que vinham de Brasília e dos que vinham da Assembleia. Só que até agora já tomaram posse e não mudou nada. É uma estratégia? Quer dizer, o governo pode alterar o secretariado? Não creio assim que pode ter alteração, acho que dependendo dessas conversas que ele vai ter aí depois dessa eleição na Assembleia, mas eu acredito então, que... Então pode ter alteração. Por exemplo, o pessoal de Brasília estão pedindo um tempo para ficar, os federais, para poder apresentar pelo menos um projeto, deixar lá um projeto em seu nome como deputado, para depois voltar. Então tem essa conversa também. Mas tudo pode acontecer, eu acredito que ele vai analisar o resultado da... Quer dizer, com relação a Brasília, isso não muda muito. A mudança pode acontecer com relação à Assembleia. Não sei também se ele vai mudar, porque essa é uma questão que eu me envolvo menos por conta de que eu estou fora, não estou na equipe de governo. Acho que ele tem que discutir com a equipe de governo. Então, eu converso um pouco sobre esse assunto. Mas pode. Claro. Não foi nomeado ainda? Eu, no governo, mudaria algumas coisas, mas... Se fosse a senhora governadora, a senhora mudaria? Não sou eu. O governador é o Wellington, ele tem um bom diálogo com todo mundo, mesmo com os que não votaram. Tenho certeza que ele está tendo diálogo e está percebendo quem foi que votou, quem foi que não votou. Ainda é cedo, senadora, para avaliar o governo Wellington? Tem tempo ainda para mudar algumas coisas? Tem um mês, né, um pouco mais de um mês, então um Estado desmantelado não se conserta da noite para o dia. Agora, independente disso, eu tenho sempre falado assim, tem que agir porque as coisas estão acontecendo e as pessoas não querem saber que foi o governo passado que deixou de qualquer jeito lá e ele não, tem que procurar resolver. Ele tem que ser mais rápido do que ele costuma ser. Ele é muito rápido nas coisas dele, mas vai precisar ser mais rápido porque as coisas continuam acontecendo, as coisas ruins, e é preciso reverter alguns casos aí que estão chamando a atenção muito. E a senhora ainda é presidente do partido, né? Sou. Se fosse a senhora, mudaria, mas não é a senhora, é ele. Vamos ver. Os telespectadores estão ligando. A Conceição está dando parabéns pela ida da senhora para o Senado. Obrigada. O Carlos Alberto acha que os ladrões do dinheiro público deveriam ser fuzilados. É lá de Parnaíba. Não temos pena de morte no Brasil, felizmente. O Christian, do Vale do Gavião, por que houve reajuste no valor da gasolina tão alto? Olha, é sazonalidade. É engraçado assim, a gente diz muito, é ruim, aumenta demais, todo mundo, eu também acho ruim, mas quando baixa ninguém diz nada. Houve um tempo que baixou muito, houve um tempo. Agora, sazonalidade, crise. Aí o pessoal diz, é a mais cara do mundo. Aí eu recebi uma lista dos preços de gasolina, tem pelo menos uns 30 países na frente do Brasil. Então, é preciso que a gente também considere isso. Tem a queda do barril do petróleo, tem uma série de... A produção diminui porque o preço encaminha para isso. Vai mudar, vai melhorar, mas tem sempre a sazonalidade que, infelizmente, não depende da gente. Senadora, continue defendendo o PT, que é quem olha pelos mais simples.
Com certeza, não tenho dúvida que a gente tem todo um saldo positivo aí em relação ao que se fez nesse país, as mudanças nesse país, principalmente para a população mais pobre, e isso vai pesar sempre na hora do julgamento. E o Ferdinand disse que você decidiu ou a Dilma sai agora ou vamos sofrer com aumentos abusivos. Não, não é isso. É sazonalidade. Quando a gente baixava o preço aqui, os outros países aumentavam, ninguém falava nada. O problema é que a gente precisa também analisar os fatos. Eu quero agradecê-la, senadora, pela presença com a gente hoje aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigada.